Fala turma, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Cairo e hoje o nosso bate-papo será sobre fatores psicomotores lá na psicomotricidade, uma área incrível, lindíssima e que eu sou muito fã. Por isso eu vou trazer aqui para vocês esses elementos que são necessários e importantíssimos dentro dessa área, tá? Começando por eles, tá? Que são tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, praxia global e praxia fina, tá? No total são sete fatores psicomotores e todos eles têm a sua particularidade, suas características, sua importância, tá? Vou comentar aqui um pouquinho sobre cada um deles, lembrando que além dos fatores existem os subfatores de cada um deles. No total vai dar mais de 20, mas eu não vou comentar tudo, tá? Como aqui é uma aula bem introdutória para você conhecer um pouco mais sobre a psicomotricidade, eu vou falar dos 7 fatores e as suas características, tá bom? Subfatores fica para um momento de aprofundamento, tá? Não é o caso agora. Vamos lá. O primeiro deles é a tonicidade. O que é a tonicidade? Ela é conhecida e concebida como alicerce fundamental da psicomotricidade. Tem a ver com o tônus muscular, com o controle muscular. E esse controle diz respeito aos nossos músculos. Como a gente executa, levantar o braço, como a gente anda. Tudo isso precisa de um suporte muscular. E a tonicidade é exatamente esse controle que nós utilizamos hoje de forma muito automática, porque nós já conseguimos andar. As crianças, quando estão ainda em seu processo de desenvolvimento, têm maior dificuldade. Por isso que às vezes a criança cai bastante. Às vezes a gente acha que é falta de equilíbrio, mas muitas vezes realmente a falta de controle muscular. Então, entender esse elemento da tonicidade também esclarece muita coisa com relação a esse desenvolvimento da criança, tá? E aí, ele, claro, obviamente, tem o envolvimento com a atividade postural dos músculos, de tudo que acontece, como o nosso músculo se organiza, como o nosso corpo funciona, da forma como funciona. E nós temos aqui uma divisão também, que já entra inclusive como um subfator. Eu vou comentar inclusive alguns deles aqui, tá? Que é o hipotônico ou hipertônico, que é a hipotonia ou a hipertonia. O que é isso? Quando a criança ou um adulto mesmo não consegue ter o controle do tônus a ponto de usar a força necessária para fazer alguma ação, para escrever ou para arremessar algum objeto. Ela pode ser que ela tenha hipotonia, que é esse fraquejamento, que é essa, sabe, é muito mole, é muito fraquinho. A gente chama de hipotonia, mas a gente não vai dizer de cara que a pessoa é hipotônica, tá, gente? Tem que fazer um teste para realmente comprovar que é hipotonia, para não sair rotulando as pessoas. Então, cuidado. Hipertonia da mesma forma, quando é aquele uso de força excessivo. Na hora de escrever, por exemplo, rasga a folha, ou na hora de arremessar um objeto, a pessoa está a 1 metro, ela joga com muita força e acaba machucando a pessoa, ou arremessa o objeto, a bola, o brinquedo para longe. Então, falta esse controle. Então, quando falta o controle, pode ser para hipertonia ou para hipotonia. E aqui eu tenho, né, um exemplo da hipotonia, ó, bebê todo relaxado, bem molinho, sabe, ó, todo não consegue ter esse controle, né, de erguer a cabeça. E aí, durante um tempo, né, no seu desenvolvimento, a partir de estímulos psicomotores, ela começa a ter esse controle. Então, esse aí é um exemplo. Tem um subfator também que é a sincinesia, que é uma ação involuntária de um músculo que nós realizamos, que não diz respeito à ação principal que eu estou realizando. Por exemplo, a gente vai estar na musculação, praticantes de musculação de academia, vão lá pegar seu peso e, às vezes, é um treino de força que exige muito peso mesmo, você precisa colocar muita força para levantar um peso, e você faz uma careta, tá fazendo exercício de braço ou de perna e faz aquela careta movimentando os músculos da face, mas aquela movimentação muscular na face não tem nada a ver com a ação que você está realizando na perna ou no braço. Então isso é a sincinesia, né? Essa ação muscular involuntária de um outro grupo muscular que não está de acordo com a ação principal que você está realizando, tá? E aí entra o equilíbrio.
que é a capacidade de se equilibrar, né? E aí, obviamente, tem a relação do corpo com a gravidade, né? Que a gravidade tem uma ação contrária, ela não deixa a gente flutuar, então ela nos empurra para baixo, por isso que a gente consegue ficar em equilíbrio. E também é um ato consciente e inconsciente. Hoje, praticamente, enquanto adultos, enquanto pessoas que já têm essa habilidade, conseguem andar normalmente, sem ficar se concentrando tanto. Mas quem passou por uma reeducação psicomotora, quem já se acidentou e precisou retomar, aprender a andar, ou uma criança que está em desenvolvimento, tudo isso se torna ali uma dificuldade maior, né? Tem que ter um ato mais consciente de cada passo que será dado. Vou com a esquerda, com a direita, esquerda, direita. Então realmente se torna mais consciente. E aí é claro que existe uma relação também com o tônus muscular. Por isso que o tônus veio primeiro, porque ele é a base, ele é o alicerce. E aí, se não tem um tônus bacana, infelizmente, não dá para ter equilíbrio. Então, muitas vezes a falta de equilíbrio é a falta do controle do tônus. Mas quando o tônus está legal, aí a gente pode perceber que às vezes a falta de equilíbrio realmente é falta de equilíbrio, né? É a ação de você conseguir treinar aquilo repetidamente para ficar nesse estado. Nós temos também o entendimento que equilíbrio é a condição básica do ser humano, nessa postura bípede somente nós conseguimos fazer, e alguns animais, né, nessa postura bípede, e isso faz parte do equilíbrio. Outro fator psicomotor se chama lateralidade. Esse aqui é muito confundido. Muita gente acha que a lateralidade é o reconhecimento da direita e da esquerda. Não é, gente. Lateralidade é a dominância de uma das partes. Por exemplo, a minha lateralidade é destro. Eu sou destro, eu escrevo com a mão direita, eu tenho um domínio com a perna direita, eu escuto melhor com o ouvido direito, enxergo melhor com o olho direito. Então minha lateralidade é destro, porque eu domino, é a área que eu domino. E a humanidade em geral tem mais destros, porque antigamente, né, por fatores culturais, o lado esquerdo foi olhado de um jeito negativo, que acreditava-se que as pessoas que nasciam canhotas eram pessoas que estavam já dominadas, né, por um espírito maligno, ruim, enfim. Então, muitas pessoas morreram por causa disso, inclusive, tá? E outras, depois de certo tempo, né, passaram a ter que aprender a usar o outro lado, a usar o lado direito, mão direita, pé direito, exatamente porque, né, não estavam mais morrendo, mas estavam agora, tem que usar esse lado, que o esquerdo aqui é errado, esse lado é errado. Então tinha esse elemento cultural. E aí, para você entender de uma maneira ainda mais simples, tem uma pergunta: qual lado você prefere? É só isso, eu prefiro o lado direito, eu escrevo melhor com o lado direito, tenho mais habilidade com ele. Beleza, a sua lateralidade é direito ou destro. Se for esquerdo, é esquerdo, canhoto ou sinistro. Sinistro é o nome científico para canhoto, tá? Ó. Palavrinha nova aí pra vocês. Sinistro. Beleza? Agora sim, a noção de corpo. A noção de corpo, primeiro, tem essa diferença entre imagem corporal e esquema corporal. A imagem corporal é a representação mental que nós fazemos de nosso próprio corpo. Como a gente se vê. Então, por exemplo, eu represento mentalmente que eu sou bonito, que eu sou uma pessoa bem apresentável. Então, a minha imagem corporal é essa. E aí, tem pessoas que têm um distúrbio de imagem corporal. Quando tem esse distúrbio, às vezes causa aí os problemas de bulimia, anorexia, vigorexia. Então, todos esses problemas são distúrbios de imagem corporal. A pessoa está vendo algo, está representando mentalmente algo que ela não é. Então, esses problemas podem ser acometidos. E isso está ligado à noção de corpo. Como também tem o esquema corporal, que faz parte da noção de corpo, que aí já é a parte do modelo postural, as partes do corpo. Quando nós temos consciência das partes do corpo, isso está ligado ao esquema corporal. É a integração da imagem corporal com o conceito de corpo-movimento. Então, tudo isso, né, tem essa diferenciação, mas os dois juntos, somados, são noção de corpo. Aí entra aqui essa imagem, né, ó, de como as crianças se veem. Crianças de 3 anos se veem assim, de 4 anos, dessa outra forma, e por aí vai. Obviamente que esse dado é um dado antigo. Se a gente for fazer uma pesquisa atual
com os recursos tecnológicos que as crianças têm acesso, com toda a evolução histórica da humanidade do corpo, provavelmente vai dar um resultado diferente. As crianças hoje têm muito mais consciência do que as de antigamente, né? Consciência de si, de entender como é o seu esquema, né? Quais são as partes do corpo, como elas são. Então, provavelmente daria um resultado bem diferente. Aí nós temos um outro fator psicomotor, que é a estruturação espaço-temporal. Essas aqui, gente, são inseparáveis, ó. Não dá para separar nunca. Espaço e tempo estão juntos o tempo todo. Isso aqui diz respeito aos deslocamentos corporais, né? Eu vou andar, eu sei que tem uma mesa na minha frente, uma cadeira, eu vou desviar, porque senão eu vou me chocar. Já viu aquela pessoa que sempre tá caminhando, tá vendo que tem um negócio na frente, mesmo assim ela bate? Ela acaba se batendo, esbarrando, pronto. Essa pessoa provavelmente tá faltando noção espaço-temporal. Então precisa reconhecer-se do espaço, precisa começar a identificar, fazer algumas atividades, alguns exercícios psicomotores ou atividades para ela reconhecer o espaço, né? Abrir os braços, perceber que tem algo aqui ao lado, algo na frente, fazer várias atividades com zigue-zague. Enfim, aí existem essas intervenções que a gente realiza para a pessoa começar a ter mais noção sobre essa estruturação espaço-temporal. Outro fator, praxia global, tá, gente? Praxia significa coordenação. Anota aí, ó. Praxia significa coordenação. Então esse fator também é chamado de coordenação global ou coordenação ampla ou coordenação motora ampla, coordenação motora grossa. Tem vários nomes para essa praxia global, para esse fator. Aí diz respeito aos grandes movimentos, ao ato de saltar, correr, andar, agachar. Quando a gente utiliza grandes músculos, a gente está realizando ações de praxia global, né, junto com esses fatores. E aqui nós temos, por exemplo, essa brincadeira de roda, né? Tá todo mundo rodando ali, de braços abertos, correndo, caminhando. Então tudo isso utiliza-se grandes movimentos, né? Então é a praxia global. E a praxia fina, que é a capacidade manual. Aqui já é uma ação de perito, né? O perito manual ou a relação óculo-manual, relação olho e mão. O ato de escrever é utilizado com o fator psicomotor praxia fina. Eu tenho que ter uma coordenação, eu tenho que ter uma habilidade, eu tenho que ser perito nisso aqui, ó, para conseguir escrever, para conseguir realmente levar a caneta até a mesinha e conseguir escrever direitinho dentro dos espaços, no tamanho certo, entre as linhas e por aí vai. Outra habilidade também, colocar a linha em uma agulha. É a mesma coisa, ó, linha pequena, agulha também, um espaço bem pequenininho para você acertar, né? Relação olho-mão, exige muita concentração, então nem todo mundo tem essa habilidade, né? Amarrar o cadastro, esse tipo de ações práticas no nosso dia a dia também diz respeito aí à praxia fina, beleza? E tantas outras habilidades, né, que nós temos, os subfatores, comentei que apenas alguns fazem parte também desses elementos psicomotores, tá? Então, turma, ó, é isso. Muito obrigado por mais um momento, mais uma aula. Te vejo em um próximo momento para falarmos mais sobre psicomotricidade. Lembra? Se gostou, se inscreve no canal e deixa o seu like, tá? É importante para a gente continuar levando essa mensagem para mais pessoas e para a gente continuar crescendo com a sua ajuda, tá bom? Um abraço, fica com Deus, valeu!